Vou abrir hoje diferente, viu? Ó. Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Ai, que sono, hein? O sono que você não tem é o tratamento que você não faz. Você está sem sono? Hoje nós vamos falar do sono, vamos falar com um especialista. Já está conosco Anderson Pereira, neuropsicólogo do sono, psicólogo clínico comportamental, várias pós-graduações em neuropsicologia clínica, psiquiatria da saúde mental, psicofarmacologia e tantas outras formações e tantas outras experiências. Seja muito bem-vindo, Anderson. Vamos falar dessa coisa que precisamos muito, que é dormir, o sono. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Ailson. Estou assim, satisfeito, queria agradecer a oportunidade de a gente poder desenvolver, né, essa temática tão necessária para a nossa sociedade atual. Que legal. Ô Anderson, me fala uma coisa. O sono que a gente não tem é pelo tratamento que a gente não faz? Sim. E quando a gente precisa fazer esse tratamento? Quando é que a gente pode entender que nós estamos com um problema de insônia? O que é insônia, então? Bom, aí é uma longa jornada, né? Aquela ideia, a gente vai fazer a referência, ou seja, quando a gente percebe que, como diz o clássico do Caetano, né? Quando alguma coisa está fora da ordem, quando a gente percebe que alguma coisa está fora da ordem do nosso bem-estar, a gente vai pegar o conceito de saúde, que é o consenso internacional, que é o bem-estar pleno, social, emocional, né, das relações. Quando a gente percebe que algo não está bem, isso vai dar um sinalizador, né, um sinal amarelo, e um do forte sinalizador é justamente a perturbação do sono. Então, o sono é um momento onde a pessoa se encontra ali de forma mais vulnerável, né? Você precisa de uma pacificação. Então, toda vez que o sol se põe e que se corre as horas que eu não estou em calma, eu tenho ali uma perturbação do sono, né? Então, ou seja, o sono da noite ela é construída nas primeiras horas do dia. Então, de como está a rotina, de como a pessoa tem estabelecido relações pessoais, interpessoais, relação com o trabalho, família, ou seja, aquela ideia do que aquilo que o mundo nos pede não é necessariamente o que o mundo nos dá e a conta chega no sono que não vem. Então, quando a gente percebe que há essa perturbação, já é o sinal amarelo de iniciar o tratamento, né? Aquilo que se trata inicialmente tende a ter um maior efeito. Então, o sono que você não tem é pelo tratamento que você não faz, justamente por isso, né? As pessoas têm uma tendência, né? Isso é uma grande maioria, de postergar, né? Até um termo da moda que virou a tal da procrastinar, né? Deixar para depois. Então, a ideia é não deixar para depois, porque eu costumo dizer que o sono não bem regulado é aquela ideia daquele juro composto, né? Rotativo, que vai crescendo, crescendo, e a conta paga no sono. Porque não existe saúde sem sono, né? Não existe saúde plena sem a saúde do sono. Pois é, então existe aí talvez uma máxima aí do senso comum, em que o sono perfeito para que você tenha uma saúde bacana, ele tem que ser 8 horas por dia. Isso realmente no campo científico é verdadeiro ou isso varia de pessoa para pessoa? Como é que funciona esse 1/3 do dia para que você esteja dormindo? Pois é, aí a ideia do mito ou verdade, né? Mito ou verdade, mito ou verdade. É uma convenção, né? Geralmente a gente tem dos traços biológicos o pequeno dormidor, o grande dormidor e o mesodormidor. Então, em termos gerais, a gente vai ter o pequeno dormidor que faz ciclo de 4 a 5 horas e já é suficiente, já tem a sensação de sono revigorado e plenitude física. O grande dormidor que faz um ciclo de 9 a 10 horas. O mesodormidor, que esse é de 6, 7, 8 horas. Então, por um consenso, tirando uma média, digamos ali, ponderada, convencionou-se chamar 8 horas. Mas, respondendo diretamente à pergunta, 8 horas é um mito. Tanto que tem até um livro chamado O Mito das 8 Horas. Então, não necessariamente todas as pessoas precisam de 8 horas plenamente. Algumas pessoas vão precisar mais, e isso é saudável. Algumas pessoas vão precisar menos, e isso é saudável. O critério, qual o crivo que eu uso é: estou acordando bem, estou acordando revigorado, estou acordando sem ter a sensação de cansaço. O sono, para mim, de fato, é um momento onde restaura minhas forças e devolve meu vigor. Esse é o crivo. Se isso está acontecendo, está tudo bem. Então quer dizer que nesses 3 pontos do pequeno dormidor, repete? O pequeno dormidor, que é o mesodormidor, que é do meio, e o grande dormidor. Então eu posso ter sido um pequeno dormidor e depois virar um grande dormidor?
Aí que tá aquela... É alguma fase da minha vida? Sim, você tem estruturas ali cognitivas que elas vão se alterando, né? O cérebro ele tem essa plasticidade, né? Com, você tem pessoas que ela tem uma baixa massa muscular em uma época da vida e de repente começou a desenvolver atividade física e passou a ter um aumento da massa muscular. Então, estilo de vida, a forma como você está utilizando ali vai criar essa modificação. Mas você tem, digamos ali, uma base, né? O que é um referencial. Então, a pessoa que tem uma predisposição genética a ganhar massa muscular, mas ela não exercita, então ela vai estar diminuta, né? E o outro também que tem uma baixa predisposição muscular, se não exercitar, vai estar diminuta. Mas se ele exercitar, ele pode ter maior, fenotipicamente, né, maior massa muscular do que o que tinha predisposição. Então, tudo vai depender do estilo de vida. Quando é que eu posso me considerar, Anderson, que eu estou tendo insônia? Bom, o consenso, né, que se tem, eu sempre falo de consenso porque aquela ideia é para tirar do crivo de opinião, para tirar do crivo do achismo, não, eu falo de consenso porque aquilo que já foi consolidado em termos científicos. Quando eu tenho uma perturbação do sono, ali em recorrência, com incidência, né, a ideia de frequência, de incidir mais de 3 vezes por semana, e que essa perturbação perdura ali por mais de 3 semanas. E a gente está falando em torno ali de 1 mês e meio, com essa incidência. Então, assim, durante a semana, como que está? É diferente de uma pequena perturbação do sono muito pontual, às vezes por uma questão de ansiedade, que não é ansiedade do senso comum, às vezes a pessoa está ali, algo muito bom vai acontecer, não só negativo, né? E a pessoa está naquela expectativa, então é chamado comportamento ansiogênico, né? Dispara ali uma ansiedade, então a pessoa... Então, não é insônia, é uma perturbação do sono. Então, uma leve perturbação do sono não se caracteriza como insônia. Então, se tiver acima de 3 semanas, a gente já pode se considerar um portador de uma insônia. Aí a insônia ela pode ser aguda, ou seja, ela pode ser pontual. Quanto tempo? Quantas horas nessas 3 semanas consecutivas? Quantas horas ou quantas vezes por dia? Pensar em uma pessoa que ela não dormi bem na segunda, e terça já dormi bem, quarta já tive problemas também, quinta, final de semana desregulou, então passou uma semana, 2, 3, ou seja... com uma frequência maior do que 3 vezes na semana e aquilo perdurando por mais de 3 semanas. Eu arredondo para 1 mês. A gente já começa a acender o sinal amarelo de que alguma coisa está fora da ordem e aí a gente vai começar a fazer os exames iniciais para ver se não se detecta ali uma insônia chamada aguda, que é aquela pontual. Não tratando a insônia aguda, ela vai cronificar e tornar-se uma insônia crônica. E essa insônia crônica que é grave, né? A gente tem um exame chamado IGI, que é o Índice de Gravidade de Insônia. Então, já tem instrumentos para avaliar isso. E na questão do sono, Anderson, tem o sono REM, né? Tem as fases do sono, né? Isso. Inclusive, da própria insônia tem algumas fases, né? São 3 fases que tem nela. Eu queria saber o seguinte, quais os benefícios do sono, né? Para o corpo e o que me traz de malefícios com a falta de sono. Sim, excelente. Aí, isso aí a gente poderia ficar aqui, aquela ideia, toda uma eternidade, digamos que assim, exagerando, fazendo licença poética, né, para falar dos diversos benefícios. A gente pode fazer aqui, uma equivalência como o oxigênio, né? Se a gente disser assim, qual o benefício mesmo de eu respirar? Qual o benefício de eu respirar? É a vida. Qual o benefício de eu fazer a ingestão de água? A própria vida. Qual o benefício de eu me alimentar? A própria vida. Então, o sono ele tem um caráter revigorador, estruturante de manutenção da própria vida. Aí, eu vou superficialmente citar alguns parâmetros aqui, você vai aprofundando. Por exemplo, a gente tem um sistema chamado sistema linfático, ou seja, é um sistema na nossa parte cerebral que ele só ativa quando a gente entra em estágios mais avançados do sono e que a função dele é retirar toxinas cerebrais que é produzida de forma natural. O próprio metabolismo nosso, o fato da gente estar aqui em vigília agora raciocinando, pensando, falando, o nosso cérebro tem plena atividade. Essas toxinas são geradas e na parte do sono é o sistema linfático, que é uma limpeza. Uma das proteinases e proteínas que se tira é o beta-amiloide, que é retirada por esse sistema linfático. Essa beta-amiloide é conhecida como a proteína do Alzheimer. Então, ou seja, quem tem uma perturbação do sono aumenta as chances de desenvolver demência dos mais diversos tipos, né? É um nome até, assim, parece ser muito popular, demência, né? Mas é um nome científico, né? Então, você tem diversos tipos de demência, Sim. que é justamente a infracognição e a perda das faculdades de memória, atenção e inteligência. Então, a beta-amiloide é a proteína do Alzheimer. Para as pessoas que desenvolvem o trabalho à noite, né? As pessoas que trabalham à noite e dormem Sim. durante o dia, compensa esse sono? Realmente é compensador? É restaurador? Faz o mesmo papel que se fosse à noite? Não é restaurador. Aquela ideia, né? E vai se fazer como? Se a gente tem parte da sociedade que precisa fazer a sociedade funcionar, né? Os plantões e tal. Então, ou seja, não é. Isso, assim, 1 hora a conta vem.
Tanto que já existe, né, digamos, na dinâmica de trabalho, tem a hora adicional noturno, né? Tamanho é o desgaste que tem, né? A insalubridade do laboral que se tem por fazer atividade no turno ali. Aí tem as pessoas que é de plantão, de hospital, delegacia. Então, você trabalha tal hora e folga 2 dias. Você tem uma compensação. Mas essa compensação é compensação de fundo social. O sistema biológico não entende dessa forma. Aquela ideia, se você passa ali um dia inteiro sem beber água e no outro dia você bebe o dobro de água, os rins não deixaram de sofrer menos, você sobrecarregados pelo dia anterior que você não fez a ingesta de água adequada. Então, nesse caso, o sistema nervoso central só produz... Aliás, o periférico, né? As glândulas, né? Que produzem a melanina, pineal. Então, a escuridão, o noturno, ajuda isso a acontecer. E não, durante o dia, enquanto o sol está aí... Biologicamente, o que a gente tem? Se fala muito do círculo circadiano, né? Aquela ideia, o círculo circadiano, que circula dia e noite. Mas a gente esquece que tem um círculo ultradiano, ou seja, diversos movimentos orgânicos que acontecem abaixo de um ciclo de 24 horas. Abaixo de 20 horas já é ultradiano, como respiração, batimento cardíaco, sístole e diástole. E a gente tem os ciclos infradianos, ciclos que estão sobrepostos ali acima de um dia. Tudo isso compõe a nossa saúde. Por exemplo, o ciclo menstrual das mulheres, 21 dias, regeneração de tecido, a gente às vezes se fere um pouco na pele, vai levar mais do que 24 horas, Sim. obviamente. Então, qualquer ciclo acima de 28 horas já é infradiano. Então, o sono, como ele está ali circunscrito no 24 horas, né, que tem relação com o girar da Terra, o movimento do Sol, ele é um marcador, ele é uma pista ambiental de que cai-se o dia, né, chega-se a noite, é um momento de se recolher por uma proteção, porque em termos biológicos o ser humano é caça, não é caçador. Então, existe a etologia, né, que eu estudo a evolução da espécie humana, Sim. onde existe esse registro biológico que na noite o humano, enquanto mamífero, ele não é caçador, ele não é como um felino, ele não é como um réptil, ele se recolhe. E aí, os registros que tem. Então, apesar de a gente estar hoje em sociedade, o sistema biológico guarda essa memória, o que fez a espécie humana chegar até aqui. Ao cair do Sol, é percebido pelo nosso núcleo supraquiasmático, ou seja, que é um grupo de 70, 80 mil neurônios que está acima do quiasma, que é esse nervo óptico, a queda da radiação solar e sinaliza que, olha, está chegando a noite, vamos produzir aqui a melatonina, né? Para não para participar do sono, mas para iniciar uma mudança de ciclo. Então, concluindo, no sono o cérebro não desliga, ele apenas muda a ciclagem para fazer queda de temperatura, a ideia de digestão, preparar o organismo para restaurar ele. Eu costumo fazer uma comparação e concluindo, quando o avião para no aeroporto, né, ele está lá na pista, vai Sim. o pessoal fazer a fuselagem, né, vai fazer ali o reparo. Então, no sono, nós fazemos o reparo dos tecidos gastos durante a vigília. Então, ou seja, é necessário que se faça a queda do sol, um marcador biológico para iniciar esse início do sono. Quando a pessoa se priva, toda privação de algo que é necessário, ele é um fator desestruturante. Então, por força social, por força econômica, eu preciso passar noites em claro. Mas aquela história, isso levado a alguns anos, a conta chega, né? A conta biológica. Pois é, então as pessoas que trabalham à noite e dormem de dia, mesmo que durmam às 8 horas, mesmo que estejam em locais completamente escuros, bem tranquilo, bem preparado para o sono, com blackout, etc e tal, ainda assim não é o mesmo sono da noite por conta dessa mudança da Terra, do Sol e da preparação a gente faz fisiológica. Tem que se dormir de alguma forma, né? Então a gente tenta fazer um simulacro de noite, então diminuindo a luz, mas ou seja, você tem ali uma agressão fisiológica, porque uma coisa é o relógio social, outra coisa é o relógio biológico. Sim. Biologicamente eu estou registrando que são 10 da manhã. Só que aí, socialmente, está se marcando que é 3 da manhã. E cadê esse sono? Então, ou seja, há ali essa assincronia. Então, é necessário. A pessoa cria um ambiente, tem as recomendações, né, para quem não pode modificar a sua vida social. Então, diminui a luz, baixa a cortina, use óculos. Tem uns óculos que protegem da radiação. Cria-se um cenário e a pessoa dorme, mas quando a gente vai olhar ali a longo prazo, existe um prejuízo neurocognitivo da privação do sono levada a longo prazo. E a gente vai falar em memória, a gente vai falar de atenção, a gente vai falar de inteligência, que é a capacidade de interligar coisas. Quando a gente vai falar de atenção, não é ficar olhando fixamente para as coisas, a gente vai falar de atenção sustentada, atenção alternada, atenção das mais diversas que tem, memória semântica, memória prospectiva, que é a memória do futuro, ou seja, lembrar de que eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que lembrar de quando eu terminar de conversar aqui com a Ilse, eu tenho que fazer tal coisa, ou seja, é uma memória do futuro.
Geralmente a gente associa a memória com algo do passado, então a memória prospectiva. Sim. Todas essas funções superiores são reguladas no sono. Então eu estou criando um sono artificial. Vai dormir? Vai. E aí quem vive essa situação, é só você perguntar, é a mesma coisa? Ele diz, não é não. Então, ou seja, não é o mesmo sono. É um sono, mas não é um sono plenamente reparador. Ainda há pouco nós conversamos, você me falou que depende de indivíduo para indivíduo a quantidade de horas que tem que dormir durante a noite para que possa restaurar e viver bem e o organismo trabalhar super bem. Exatamente. E no caso das fases do ser humano, por exemplo, uma criança, aí alguém já fala que tem que dormir mais de 10 horas, quando ela bem, vamos dizer assim, uma recém-nascida. Sim, né? sim, você tem ciclos enormes. Esses ciclos aí da vida, dessa faixa etária das pessoas que a gente vai passar, qual é a quantidade de horas que tem que dormir em cada fase e por quê, Anderson? O sono, vamos pensar a condição primeira do sono, né? Para que ele existe? Né? Por que existe? Uma pergunta filosófica, né? Por que existe o sono ao invés do nada, digamos que assim, né? Então, se ele existe, ele ocupa um terço, em média, das nossas vidas, que ele tem um caráter de o quê? Reconstrução de tecido. No nosso organismo, a gente tem o movimento do anabolismo, que é a produção de tecido, e o catabolismo, né? Que é justamente a desfazer tecidos, retirar a célula morta, organelas celulares que não cumprem aquela função. Para fazer isso, eu tenho que, aquela ideia, botar esse organismo em reparo. Então, todas as noites é um reparo do organismo, do desgaste que a gente fez a partir do primeiro momento que nós nos levantamos no dia. No recém-nascido, dorme mais, obviamente, porque está ainda se preparando esse corpo precisa crescer, né, a vascularizar esse organismo como um todo, aumentar, ou seja, está em fase de crescimento. Então, em fases que se tem idosa, você tem aquela reposição de tecido, reconstrução, várias coisas que tem. Então, fases diferentes de vida exigem níveis de reparo diferentes. Então, dependendo do grau de atenção que a pessoa está tendo, níveis de estresse, níveis de exigência de trabalho, adaptabilidade para uma outra função, pessoas que mudam de estado, assumem outro cargo de função, ou seja, há uma exigência cognitiva nesse novo trabalho que a anterior não tinha. Então, justamente, eu preciso de mais horas de sono para consolidar a memória e atenção, para poder criar todo aquele cenário para eu ter a plenitude, chamado vigor cognitivo, no dia que se segue. Então, quando a gente entende que essa é a função primeira do sono, ou aquela ideia, poxa, quando eu estou de férias, meu sono muda. Claro, porque você saiu um pouco daquele ambiente, né, que se tem. Então, se há uma exigência, você lida muito com o carro, né? Então, ou seja, vamos fazer uma viagem daqui para, sei lá, Porto Seguro de carro. Vamos fazer revisão do carro. Então, o pneu não pode ser o mesmo, tem que fazer todo o desgaste que tem ali. Então, mediante a quilometragem que esse carro vai percorrer, a gente vai calibrar ali o quanto de gasolina ele vai utilizar, né? O quanto de tanque de gasolina ele vai utilizar. É o equivalente, uma analogia ao som. Ô Anderson, em determinada idade, algumas pessoas, por exemplo, a mulher, por exemplo, quando ela entra naquele processo de menopausa, né? Independente da idade dela, cada um tem o seu ciclo aí, tá? E o homem, talvez, na andropausa, enfim. Qual desses indivíduos, feminino ou masculino, é mais acometido pela insônia nesse período desse momento da vida? Já na mulher, ou seja, a menopausa, numa fase anterior, que é a perimenopausa, já existem mudanças hormonais que já se caracteriza a insônia como uma característica da menopausa. É uma característica. Então, se tem uma característica, é um dado de informação que precisa ser tratado com a forma devida. Então, o tratamento da insônia, inclusive a insônia em si, ela tem um CID, o CID é G47, então ela é uma doença. Então, o CID é a classificação internacional das doenças. Das doenças. Então, se está classificado e tem um CID, é porque tem um tratamento específico. Então, não necessariamente é um tratamento medicamentoso, que em alguns momentos pode ser, mas o que eu venho sempre trazendo é que existe o padrão ouro internacional, o que é o consenso internacional de tratamento, que é, ao o indivíduo apresentar queixas de sono, é fazer o tratamento não farmacológico, terapia cognitivo-comportamental específico para insônia. E as pessoas fazem normalmente o contrário, né? O contrário. Procuram logo um tal de um comprimidinho, uma pílulazinha do sono, uma pílula mágica. E aí se faça sempre aquele dado de alerta que o tratamento cognitivo-comportamental específico para insônia não se resume tão somente à higiene do sono, que é aquelas coisas, às vezes, que é necessário, mas apague a luz, desliga o celular. Não, isso é um protocolo chamado higiene do sono. O que a gente está falando é algo muito mais além, que é fazer esse cérebro reconhecer pistas ambientais e se regular. Não está regulando num ciclo nem ultradiano, nem infradiano. Ele está ali seguindo o circadiano. Então, tem pessoas que elas estão fazendo um ciclo de 20 horas, fazendo um ciclo de 28 horas. Então,
ao passar dos dias da semana, vai estar uma assincronia. É aquela história, o relógio biológico está percebendo que é 5 da tarde, só que relógio socialmente é 3 da manhã. Então não tem sono, mas é 3 da manhã, mas biologicamente está regulando como 5 da tarde. Porque é necessário fazer com que nosso cérebro capte pistas ambientais, e que isso não está em nenhuma cápsula, de que o dia está se passando, a noite está chegando, que o dia já vem raiando, né, quando é no outro amanhecer, e é necessário agora entrar em repouso, queda de temperatura, pressão, que agora a gente vai reparar esse organismo todo, cartilagem, tecido, muscular, ósseo, do dia que a gente anterior, para preparar ele de novo. Aí eu fiz a analogia do avião, né? Sim. Para decolar novamente e fazer outro voo. Eu sempre faço essa comparação com os pacientes, que é com um avião pausa, para ali, ele vai fazer aquela revisão, porque vai pegar de novo um outro voo. Então, o sono cumpre essa função. Então, negligenciar o sono é negligenciar o dia. Então, a atenção, o bem-estar, você fala muito em produtividade, né? Tudo pela produtividade. A produtividade do dia seguinte começa na noite anterior. Então, quem lida com o público, o sono é um regulador do humor. Ele está ligado, eu falei a questão da beta-amiloide, né, com aquela relação ao Alzheimer, mas ele está ligado à ideia com regulação de humor. O que a gente tem mais é uma crise grave de pessoas super mal-humoradas, muitas vezes, que estouram por qualquer coisa. Então, a pessoa já está ali na saturação, né? Então, assim, o sono... Não existe... Aquela ideia, não existe saúde sem sono, né? Sim. Da minha forma, não existe verão sem sol, não existe saúde sem sono. Então, basicamente... esses pontos. Esse ponto que a gente está colocando aqui é muito legal, Anderson, até para que as pessoas que estejam aqui nos vendo, nos ouvindo, nos assistindo, né, possam entender que há o primeiro sinal de insônia, que não procure um médico para passar um remédio, que não procure um psiquiatra, que procure um psicólogo, um especialista do sono, para que o primeiro tratamento não seja farmacológico, ou seja, vai desencadear novos problemas. Exatamente. E não pode inverter esses papéis. Primeiro, alguém que entenda da psicologia do sono para ver o que foi que aconteceu, até porque a insônia, eu acredito que ele é o sintoma de alguma coisa, né? Como você falou, de uma preocupação, de um estresse, de uma viagem que você vai fazer, de um problema financeiro, econômico que as pessoas passam de vez em quando, com uma preocupação com alguém. Isso, na verdade, vai desencadear uma insônia. Aí você toma um remédio para a insônia e você está complicando mais a situação, não é isso? E é assim em geral, Ailson. A gente tem isso, no caso, não é o meu foco, assim, na minha especialidade, a gente tem isso para a questão da alimentação também. Deu a moda agora de Ozempic para emagrecer, é assim também para diversas coisas. Tem uma cultura também medicamentosa. A gente vai pensar, né, de onde vem? A gente tem... Vamos falar em termos... A origem, né? Vamos na gênese do negócio, na origem. O primeiro ponto, né? Os 3 pilares da insônia. Então, a gente tem os fatores que... Existe uma predisposição genética. Então, tem indivíduos que são mais propensos a sofrer desse G47, né? Que é o CID, né? Da insônia. Da insônia. Então, você tem uma predisposição genética, só que ter uma predisposição a alguma coisa não necessariamente é a linha de corte que vai desenvolver. É uma disposição, uma predisposição. Então, é o primeiro P. Só que você tem outros fatores, né? Que você tem ali os fatores precipitantes. O que precipita a insônia é de fundo social, econômico. Então, digamos, pessoas que estavam na faixa de Gaza agora lá e estourou a guerra. Então, você está em um ambiente de guerra, como que você vai dormir se você pode ser... Ou até alguém aqui no Brasil que tem parentes lá também, não vai dormir do mesmo jeito. Né? Então, aquela ideia, poxa, eu estou em uma fase de transição que eu estou esperando meu visto para os Estados Unidos ou para algum país, estou naquela ansiedade. Então, ou seja, existem variantes externas que pode ser um fator precipitador por um fator ansiogênico, né, ansiedade, que aí coincidiu com a predisposição genética. Então, aí se estabeleceu a insônia. Só que os fatores que estabelecem a insônia não são os fatores que a mantêm. O que a mantém é esse outro pilar que eu atuo, né? Nós atuamos, que são os fatores que mantêm ela, são os perpetuadores. E esses fatores perpetuadores são comportamentais. Por um conceito que eu cunhei, estou até escrevendo um livro nessa dinâmica, que são as condutas autolesivas. Que é o quê? Na tentativa de resolver um problema, a pessoa adota uma série de comportamentos que só pioram o problema. E as condutas autolesivas. Então, esses fatores perpetuantes, se a insônia é mantida pela genética e pelo fator que desencadeia, ela é mantida pelo perpetuantes. Então, a gente atua nos fatores perpetuantes, e aí é o cognitivo comportamental, e aí se a gente retira o que mantém, a gente dirime aquela situação ali. Então, existem 3 tipos de insônia, basicamente, né? Que é a inicial, que é a manutenção dela e a insônia terminal. Como é que funciona? Aquela ideia, né? O fenômeno ele é complexo. Então, por ser complexo, aquela ideia que dizia a nossa professora de geografia. Professora, cadê o meridiano do Equador? Não, é uma linha imaginária. Então, assim, para fins didáticos, se dividiu. Então, que é aquela ideia. Eu tenho dificuldade de iniciar o sono. Aí foi
categorizado como insônia inicial. Então, tem pessoas que ela até pega no sono, né? Ou popularmente pega no sono. E, de repente, ela despertou. E aí, ela iniciou a insônia de manutenção. Tem dificuldade em manter o sono. Ela até inicia o sono, mas não mantém. E aí, você tem o outro que ele inicia, mantém, mas ele acorda um pouco antes. Então, acordou 3 horas da manhã, 4, acorda de madrugada. Meu Deus do céu, acordei de madrugada até amanhecer. Acordei, não dormi mais, e o dia amanhecer. E uma outra situação, né, que ele não consegue iniciar. Só que essas delimitações, isso assim, é didático, né? Às vezes, assim, isso pode modificar a partir do momento que a pessoa está. Tem horas que eu estou iniciando bem o sono, mas acordei no meio da noite e voltei a dormir. Não é assim estanque, não é fragmentado, mas assim, para fins didáticos, no livro, né, a gente vê isso. Tem insônia inicial, a insônia de manutenção, né, que é dificuldade de manter, e a insônia terminal, que acorda antes. Mas como esse sintoma se apresenta, como o sujeito sofre com isso, ele é diverso, ele é plural. Mas a fins didáticos tem essa divisão, sim. Ô Anderson, antes da gente procurar um especialista no distúrbio do sono, na insônia, né? Como você que é um especialista do sono, e a gente, assim, passar por alguns momentos sem conseguir dormir direito, existe alguma técnica assim rápida que a gente possa lançar mão para que a gente possa livrar daquela insônia naquele momento? Tipo uma auto-hipnose? Ou seja, existem muitas coisas que têm efeitos terapêuticos, embora não sejam terapias em si, né? E aí eu até faço um adendo que a terapia está aqui como sinônimo de tratamento. Porque assim, o termo terapia popularizou muito e perdeu a sua essência, a sua semântica, né? Seu significado, né? Então, tudo é terapia. Ah, vou jogar bola, é a minha terapia. Ah, ouvir minha música é a minha terapia. Não, aqui é terapia no sentido de tratamento, né? Quando a gente tem quimioterapia, tratamento químico, né? Mas então, várias coisas que têm efeitos terapêuticos, mas não são terapia em si. Então, o que eu costumo dizer? De que buscar ter um equilíbrio pleno, ou seja, a ideia de que esse desequilíbrio aqui vem uma soma de uma série de desajustes que se tem, desde irregularidade na alimentação. Então, as pessoas às vezes comem de forma irregular. No nosso intestino tem o chamado sistema nervoso entérico, que ele guarda a relação com o nosso ciclo. O ciclo circadiano, ele não é só cerebral, o nosso intestino ele tem correlação por meio de nervo vago a sinalizar por uma simples pergunta, entre aspas, que o nosso organismo faz. Se tem alimento no aparelho digestivo, é dia, se não tem, é noite. Ou seja, a caça já acabou. Ah, mas eu não saí para caçar. Mas assim, o nosso histórico, né? E a gente vai falar de etologia, não é eco, é etologia, que é o estudo da espécie humana, e entende o seguinte: se tem alimento é porque ainda é dia. Então, as pessoas jantam à noite. Então, regularidade na alimentação. Temperatura, então, ou seja, o que é que se entende? Se está com temperatura alta, calor, né? É porque é dia, tem sol. Então, a ideia da temperatura alta está vinculada a dia. Se é dia, não dorme. Então, se eu estou pensando, você está pensando, você está planejando. Você está planejando, o nosso cérebro não faz o discernimento muito ali o que é ideia imaginada e o que é fato vivido. Então, se você está planejando, você está vivendo. Você está vivendo, não precisa dormir. Se eu estou com muito medo, com tensão, o ambiente é ameaçador, a ameaça pode vir a qualquer momento. Então, se o ambiente é hostil e ameaçador, eu não posso dormir. Se eu dormir, eu estou vulnerável. Então, eu tenho que estar acordado para ver se eu vou fugir diante da ameaça ou se eu vou lutar diante da ameaça. Então, diversas são situações. Aí entra o sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Exatamente, o da tranquilidade e da defesa. Da defesa. É complexo isso. Por isso que tudo isso, tamanho é a complexidade, não pode estar resumido em um comprimido. Embora as soluções farmacológicas são úteis e extremamente válidas quando existe um diagnóstico. Após o diagnóstico. Tem um diagnóstico ali alicerçado, mas não como uma pílula mágica. Muito bem, Anderson. Vamos lá. O meu sono, né? Eu tenho 6 horas de sono, vamos dizer. Eu estou fazendo uma hipótese. Eu tenho 6 horas de sono, me satisfaz, regenera tudo que eu tenho para regenerar, para reformar, para restaurar. Tudo bem. Eu dormi 6 horas esta noite. Amanhã eu vou fazer uma viagem, por exemplo, de ônibus ou de carro, que eu vou ficar ali tranquilo, no vai e vem da estrada, no balanço. Aquilo vai causar ali um sono, eu vou adormecer. Esse adormecer, eu vou passar horas dormindo no ônibus, por exemplo. Isso me atrapalha a noite seguinte, é prejudicial, revigora, uma coisa está ligada à outra. Como é que vai funcionar no meu corpo isso aí? É uma coisa pontual, né? Depende do organismo. Se a gente for botar em stricto senso, né? Não teria nenhuma relevância. Ou seja, eu estou passando por uma situação que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Precisei ficar em uma sala de reunião, uma reunião que se estendeu durante muito tempo.
E aí acabei, naquele dia, nem almocei. Não almocei, não deu tempo para almoçar. Aí isso vai se refletir na minha fome do dia seguinte? Talvez sim, talvez não. Tem pessoas que já vai ficar meio tonto, ou vai ficar com baixa de glicemia, eu não posso passar de almoçar. Ou seja, é um evento específico. Aquele sono ali, para uns, aquele balanço vai ser como se fosse um ninar, né? Vai ser, rapaz, outros vão ficar meio enjoado. Então, mas algo específico não se caracteriza insônia, né? Aquela ideia, passei por uma experiência, um Réveillon, todos a gente fica acordado até mais tarde, né? Aí no outro dia tira a diferença do sono e tal, mas não necessariamente aquele ponto ali é um fator desencadeador. Lembrando que a insônia ela tem que ter uma predisposição genética e uma exposição, uma agressão a bases neurais por um estado que a pessoa está vivendo. Ou seja, como que eu desenvolvo essa doença, esse G47? Eu estou em uma situação de estresse, estou sendo cobrado, minha sobrevivência está sendo arriscada por uma questão financeira ou de integridade física, altos níveis de cortisol na corrente sanguínea. O cortisol ele é infracognitivo, então me tira a capacidade de pensar, raciocinar. Ele é um antagonista da melatonina, que é a produção do sono, que não gera o sono, mas ele é o que se inicia. Eu aumento a tensão miocinética, que é o cortisol, então aumento o batimento cardíaco e pressão. Se eu aumento o batimento cardíaco, eu não baixo a temperatura. Então, ou seja, tem um efeito cascata que sinaliza de que você não pode dormir. Aí você entra numa hiperalerta. Então, a insônia, se a gente for pegar na classificação internacional dos distúrbios do sono, que se tem classificação, a gente tem ali entre 70 e 80 tipos de insônia. Então, quando a gente fala de insônia, a gente está falando de um, a gente está falando de vários. Então, eu posso mudar de tipo de insônia? Eu posso começar com um tipo de insônia e desenvolver para outros tipos de insônia? A gente pode ter uma mancha na pele e ter também um caroço na pele. Ou seja, a pele, que é o maior órgão que tem, né? Sim, o corpo humano, ele pode ter diversas patologias, não pode? Ele pode ter um fungo e pode ter um caroço. Ele pode ter uma ferida e pode ter... nossos olhos, tem miopia de um lado e hipermetropia também. Pode ter estigmatismo e pode ter glaucoma. É o mesmo órgão que pode sofrer de diversas patologias. Então, assim, o assunto ele é complexo, ele exige a visão de várias áreas. Aí tem a neurologia, tem a psiquiatria e a neuropsicologia, especificamente do sono, para poder se debruçar sobre isso e que isso aí não vai ser tratado de forma superficial, como vem sendo, né, a toque de caixa, de que me diga um sintoma e eu lhe dou uma solução prática. Da mesma forma que tão sério é tratar das questões cardíacas, tão sério é tratar das questões renais, tão sério é tratar da nossa parte do sono. Lembrando que o nosso marcapasso do sono, ele é uma região chamada núcleo supraquiasmático, que fica na parte cerebral. Então, o cérebro ele comanda tudo. É um grupo ali, como eu comentei, 70 a 50 mil neurônios, então a quantidade mínima, que ele é o que regula através de uma substância chamada adenosina, que é próprio do nosso agir, do nosso movimento. Ela se acumula, né, vai sendo percebido ali e cria, chama-se um impulso do sono. Então, hoje você acordou, você veio para aqui, se movimentou, já está contando aí, como era antigamente, o taxímetro do sono do Ailson. Então, o Ailson, por esse movimento que ele fez hoje aqui até agora, ele tem direito aí a 4 horas. Aí você vai ali, sobe mais uma escada, volta, ele lê uma coisa, ganhou mais um crédito, mais meia hora. Então, vai se somando. Então, um outro fator que tem é que as pessoas têm baixa movimentação e uma baixa produção de adenosina. O nosso movimento ele sai do ATP, né, adenosina trifosfato, para o difosfato. Então, é um marcador. Esse é o nosso núcleo supraquiasmático. Ele é o marcador ali que ele regula essa substância, que é a adenosina, que é a substância do sono. A cafeína entra nisso aí, complementando, que ela se semelha, ela mimetiza essa adenosina. Então, ela sinaliza ali para o nosso núcleo supraquiasmático que já tenha a adenosina suficiente. E não. Por isso que a cafeína é um neuroestimulador. Além da cafeína, quais são os outros alimentos, né, as outras substâncias que são prejudiciais ao sono, portanto, desencadeia a insônia, para que as pessoas possam até conhecer mais e começar a limitar? Tem uma família chamada xantinas, as xantinas, onde a cafeína é dessa família. Então, o açúcar, por ser a questão da glicose, né, C6H12O6, é um energético. Então, observe, eu estou querendo entrar em um momento de repouso, onde eu vou passar para N1, N2, N3, sono REM. Eu estou querendo entrar em repouso e eu estou botando glicose no meu organismo, eu estou botando combustível. Um negócio que é para poder parar. Então, ou seja... A coisa não tá legal, não tá certo. E glicose não é só açúcar. Então, ou seja, eu comi um pão, então glicose. Glicose. Ou seja, a glicose se apresenta de diversas formas. Então, assim, nicotina, estava conversando um pouco antes agora, nicotina, ele é um neuroestimulante. Então, a gente tem os neuroestimulantes, onde a cafeína se inscreve como neuroestimulante. Porque, observe, eu estou estimulando a parte cerebral, claro, né?
os neuroestimulantes químicos, como cafeína, nicotina, conservados de uma forma geral. A gente tem, digamos, uma parte de sal, que você vai trabalhar com aumento de pressão, uma série de coisas, ou seja, aquilo que está desregulado. E a gente tem os estimulantes não químicos, por exemplo, telas. Se eu estou ali o tempo todo com o celular, eu estou aqui com o celular enquanto o sono não vem, mas aí o sono não vem. Porque a emissão, e aí se fala bastante, a emissão do Blu-ray, além do laser azul, o laser azul ele mimetiza a mesma frequência do feixe solar. Então você está sinalizando no nosso nervo óptico, no captador, para que não é noite, é dia, porque ele está captando luz azul. E a luz, aquele feixe de luz, a luz branca ali, que está nas telas de LED, ele é similar, né? É um simulacro ali da luz solar. Então, apesar de ser noite fora, você está deixando o seu organismo ali confuso. É dia mesmo, é noite. Porque a gente está cercado de luz branca, né? Que é a luz solar, e tem a luz da tela e no computador. E hoje em dia a gente está o tempo todo ali com o celular muito próximo. Então, você está inibindo, aí a gente falou um pouco dela, né? A produção de melatonina. Porque a melatonina é produzida ao cair do sol. Se você está com um aparelho que está criando ali sinteticamente, né? Artificialmente uma luz que se emana do sol, o organismo, mas é dia, é noite, então você está o tempo todo sendo confuso. Então você tem os elementos químicos e os não químicos. Só que a nossa sociedade está permeada de tudo isso, ou seja, tudo conspira para a pessoa não ter o sono saudável. Mas tem pessoas que estão aí condicionando o cérebro, todo o seu sistema cerebral aí, tanto o periférico quanto o central, o sistema nervoso, e que se condiciona o seguinte: há quem diga até que eu só consigo dormir com a televisão ligada. Eu só consigo dormir depois que eu ficar algumas horas na tela. Isso me faz dormir. Outros, eu só consigo dormir quando eu leio 10 páginas, é o que me faz dormir. E tem outros que só dormem com a televisão e luzes ligadas. Me conta aí essa façanha dessa controvérsia. Aquela ideia, né? Assim, vamos por partes, né? Aquela ideia, ou seja, existe isso realmente. Agora, assim, não tem aquela ideia, um péssimo exemplo, assim, não, tem pessoas que... Você já deve ter ouvido alguém falar assim, né? Eu dirijo bem, quando eu bebo, eu dirijo melhor. Muitos. Você que lida com carro. Então, a gente diz, mas isso não tem fundamento. Não, mas tem fundamento. Ou seja, ele está criando uma autossugestão, né? Sim, negativa, né? Sim. Não uma autossugestão positiva. Então, vamos separar, são casos diferentes. No caso da leitura, funciona. Por que funciona? Porque a gente tem uma base muscular nos nossos olhos, chamado movimentos sacádicos. São micromúsculos que o nosso olho ele movimenta para acompanhar as letras. Movimentos sacádicos. É altamente exaustivo. Então é muito comum. Até as pessoas de base religiosa dizem assim, peguei a Bíblia para ler e comecei a dar sono. Peguei para estudar para o concurso e deu sono. Porque os nossos olhos, apesar de a gente estar no foco único, ele faz micromovimentos. Isso é muito cansativo. Então a leitura ele é um indutor também por esse movimento aí de elevar para algumas pessoas. Aí a questão da luz. A luz está clara que ela vai ser o inibidor da melatonina, porque é a luz. Claro. Só que aí vem a questão da televisão. Cientificamente, a televisão não está recomendada, ela não deve ser utilizada, porque ele condiciona ali. Mas tem um fator muito interessante que para algumas pessoas, aquilo tem uma similitude de como se fosse alguém conversando, tira dela aquela sensação de que ela não está só, tira aquela ideia de como se fosse um ninar, e de repente isso aí guarda fundamentos mnemônicos, digamos que assim, de uma conversa que está ali, a pessoa não está nem prestando atenção e entra no sono. Tem gente que utiliza esse artifício. E o que é que você diz disso, Anderson? Perguntaria a você, né? Isso não é o recomendado, não é o padrão. O padrão é que você crie um movimento pré-sono, onde você se desconecte completamente de eletrônico, que você está criando uma bengala, né? E aquela história, uma muleta, né? Mal dizendo, digamos que assim. Isso está circunscrito no que eu falei anteriormente de conduta autolesiva. Na tentativa de resolver o problema, você agrava o problema. Você está o tempo todo condicionando o seu sistema cerebral a um condicionamento ali, a uma tela de televisão, onde não é necessário. Então, há um condicionamento. Porque eu já conheço diversos casos. Assim, digamos que em 6 em cada 10 pessoas que me procuram traz essa questão. Eu durmo com a luz, um radinho, a questão do somzinho. Sim, a questão do som ligado, das músicas, ou um áudio qualquer. Tudo é distrativo. Aquela ideia. Aquela ideia para não ficar uma coisa do radicalismo, né? Vamos tratar com lucidez, aquela ideia. Aí eu vou fazer uma comparação. A pessoa tem algum problema estomacal? Não. Então, se ela comer alguma coisa ácida, ela não vai ter azia. Sim. Pronto. Agora, para quem tem um problema estomacal, qualquer coisa vai desenvolver. Qualquer coisa vai desenvolver. Você tem insônia? Não. Então,
quem não tem insônia, toma café e vai dormir. Vai ter interferência, mas não vai ser o suficiente para tirar o sono dele. Para quem não tem insônia, vai comer o doce e vai ter problema, vai botar som, vai estar no som e vai dormir. Mas para quem tem insônia, lembre-se que está lidando com uma doença, um CID-G47, ou seja, existe transtorno. Então, você não vai usar nenhuma conduta que vai lhe gerar uma dependência que não corrobora para a sua plenitude do sono. Então, dormir é desligar, é se desconectar e poder fazer com que o seu cérebro reconheça as pistas ambientais, que agora é um momento de repouso. E não tem nada nessa televisão que vai lhe interessar, que vai contribuir para o seu sono. Aí é aquela ideia, como que isso funciona para você? Quando eu vejo o silêncio assim, me dá uma angústia, me dá uma sensação, eu boto e eu me relaxo. Então, assim, vamos descondicionar isso é muito mais um condicionador, né? Vamos descondicionar isso. Tem todo um trabalho que é feito. E tudo isso é comportamental. Então, se é comportamental, não está na cápsula. A mesma coisa, então, isso acontece com pessoas que fazem atividades físicas à noite, depois do trabalho, né? É comportamental. Tem pessoas, se eu for malhar numa academia à noite, eu não vou conseguir dormir. Outros falam, quanto mais eu malho à noite, mais eu consigo pegar no sono mais rápido. Você foi preciso. O que a gente tem normalmente de academia? Luz forte, som alto. Som alto, movimento. Movimento, aquela coisa toda. Então, para alguns, dali, adrenalina pica é altamente estimulante. E aí a pessoa está ali naquela, como se diz popularmente, naquela vibe ali de movimento. Então, assim, ele tende a postergar o sono. É um hiperestimulante, luz, muita coisa. Para outros, o fato de você estar em tensão muscular, você estar em movimento o músculo, essa base desses exercícios funciona como se fosse uma massagem física que libera endorfinas, que libera uma série de neurotransmissores relaxantes, que depois que eu malho, tomei um banho, foi deitar, dormir na hora. Então, ou seja, o que é que a gente vai entender? A gente vai entender como que isso funciona para o sujeito. Eu como algum tipo de alimento e estou tudo bem. Eu tenho um irmão que ele tem alergia a camarão, ele só vê o cheiro e ele já fica empolado. Então, o camarão é ruim ou bom? Não é, depende de como funciona para aquela pessoa, né? Tem um primo também que ele tem alergia a um medicamento, acho que é a aspirina. Se ele toma, e aí ele dá parece que um edema de glote, enfim, ele não tem reação boa. Então, tanto que ele precisa ter outro tipo de medicamento. Então, não é que o medicamento ali é ruim, ou seja, como que funciona para aquele sujeito. Então, em termos do exercício, ele pode ser um estimulador para alguns e um relaxante para outros. A gente vai olhar caso a caso. Agora, a produção do exercício, alguns vão estar mais à noite. De manhã não tem gente que vai assim, abre a academia, já estou lá. 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Estou lá. Outros não, de manhã não tem esse pique todo não, eu sou mais à noite. E tem a figura da atividade da noite. Então, a gente vai olhar aquela ideia, né, do velho adágio popular. Cada caso é um caso, vamos olhar especificamente. Então, por isso que a gente não pode tratar de forma industrial e generalizada as especificidades, né? A gente tem os consensos, mas os consensos precisam ser mensurados, adaptado ali como uma fina costura, né? Ali é um alfaiate, digamos assim, adaptado às suas medidas. Então, o exercício tem esse caráter. E das outros estímulos que estava falando da televisão, rádio e tal, tudo isso é estímulo distrator. Se a pessoa... eu uso isso o tempo todo e durmo bem, maravilha. Agora, se a pessoa tem transtorno de sono, a gente não vai lhe condicionar o tempo todo, você vai ficar dependente disso, a gente vai regular, porque você não nasceu dependendo disso. Porque o bebê, aquilo que você comentou, né? O que o bebê mais faz quando ele nasce? Só dorme. Então, o que aconteceu do antes para o agora que lhe desregulou? Então, tem várias coisas, né? Hábitos, né? A pessoa diz, não, eu sou almocei aqui, eu quero tomar um refrigerante. Isso é um condicionamento. Você não precisou. Então, que condicionamento? Isso, você está desenvolvendo um quadro de diabetes. Será que esse medicamento vai lhe ajudar no seu tratamento de diabetes? Não, então vamos descondicionar. Não, mas eu me sinto bem assim. Não, se sente bem, mas isso é saúde, né? Ou seja, coisas muito mal faz bem se sentir uma bem, pessoa que é viciada em tabagismo faz bem um cigarro, né? Nem por isso a gente vai adotar. Então, o que a gente precisa é ter a consciência que é uma resistência, e concluindo, devolvendo para você, uma consciência de que eu tenho uma doença, assim, é pesado falar, mas é a verdade, tá lá o CID, então eu sofro de insônia, eu quero, como eu brinco, né, dar um basta na insônia, né, vamos dar um basta, levar a coisa a sério. Então, eu não posso me valer de subterfúgio. Eu não posso estar ali um pé cá, um pé lá. Não, vou entender e fazer o que precisa ser feito, né? Entender da mesma forma. Imagina a pessoa ter o aumento de AVCs, porque você tem a parte interna dos nossos vasos, ele tem um tecido muscular chamado endotélio.
o endotélio ele é fragilizado ali, porque na parte do sono justamente não teve essa reconstrução. Sim. Isso, ao longo do tempo, você está fragilizando vasos e veias, aumentando a chance de AVC, isquêmico ou hemorrágico. E é aquela ideia, está tratando insônia já há 2, 3, 4 anos, aquela, como diz no popular, né? Empurrando com a barriga. Agora... Você está entendendo que você está aumentando em 100, 200, 300% a possibilidade de desenvolver, de ativar uma outra predisposição sua genética, que era de AVC, por distúrbio do sono. Você está entendendo que você está aumentando as chances de um diabetes, porque a insulina está regulado nisso. Ou seja, diversas coisas. Então, vale a pena desligar a televisão? Ah, vale. Então, pois é, Anderson, e tem gente que acha que a insônia é uma coisinha qualquer, que não faz mal nenhum, só deixa cansaço no dia seguinte, é uma coisa... É perda de tempo dormir. É perda de tempo dormir. Outras falam assim, a gente tem que viver, e quando você dorme você não vive. Esses títulos populares, né? E a gente vê o tanto quanto a insônia, portanto, tem CID, é uma doença, precisa de ter tratamento, precisa ter seriedade no tratamento, precisa de focar mesmo o tratamento para ter uma vida longa, sadia, porque a insônia, como se trata de uma doença, pois ela tem CID, ela também mata, né? Isso. Quer dizer, eu não morri de insônia, mas ela provocou a minha morte. Por exemplo, se a gente vai falar em termos... Então, não só o CID, né? Mas a classificação internacional dos transtornos do sono. Posso te mandar, depois você exibe lá mais de 60, 70, 80 tipos de variações. A gente fala, você aborda muito a questão de veicular, né? Se a gente for falar em termos de 40, 45, tá beirando nessa média de 60 acidentes de trânsito, onde a gente vai analisar, tem motoristas que dormem no volante, desde caminhoneiros, os mais diversos, né? Então, ou seja, já parou para pensar que se a gente fala tanto de pacificação do trânsito humanizado, onde a saúde do sono tem relação direta com acidente de trânsito? Quantas vidas são perdidas por motoristas que... Cochilaram no volante. É verdade. Já aconteceu com alguns conhecidos meus, na cidade mesmo. Bateu, meu amigo, o que é que houve aí? Me desculpa. Eu cochilei no volante. Então quer dizer, Anderson, que o cochilar no volante ou o sono roubar a cena está ligado direto à insônia, porque o corpo está cansado, não conseguiu dormir, e em algum momento ele rouba essa cena. O cochilar no volante? O corpo quer, a alma entende, né? Exatamente. Fazendo menção ao poeta. Então, sim, a gente está falando de um caso que a gente tem, isso é uma epidemia, digamos que assim, fazendo uma licença poética do termo, de insônia. E ela vai se manifestar em baixa produtividade nos ambientes de trabalho, de acidentes de trânsito, dos mais diversos que a gente tem, do caos social que a gente vive, de desentendimento, de qualquer um está querendo explodir com todo mundo, aquela ideia de um já está querendo ser agressivo com o outro, porque é um regulador do humor. Então, a gente tem uma sociedade com humor desregulado, porque são 63 milhões de pessoas, né? Dados oficiais. Fragilidade cardíaca... Você está falando de Brasil. Em termos de Brasil. Então, 30% do brasileiro hoje sofre de insônia, algum distúrbio do sono. Dados oficiais, sem contar as subnotificações. Sim. Sempre tem um delay entre o que é anunciado e o que é real. Então, é muito mais grave, né? Então, a gente tem, imagina, eu quero causar uma política de redução de acidentes do trânsito. A gente tem que ter uma política nacional de saúde do sono. Você pega quantos acidentes, está lá, são dados oficiais, X mil. Aí eu quero diminuir o estresse e a baixa produtividade. Você chega no lugar, você dá seu nome, a pessoa lhe chama de todos os nomes. Edson, o Wellington. Você, onde ela tirou o Wellington? Não, que relação tem o Wellington com o Anderson, com a Ailson? Acontece isso aí. O déficit de atenção é tão grande que ela está ali. Não vê. Então, você fala com as pessoas, você vê as pessoas estão perigosamente desatentas. Então, agora, você imagina, meu caro Anderson, quem trabalha com serviços vitais, né? Como você me falou, dirige um automóvel, né? Um operador de máquinas, alguém que lida com a saúde. Imagina quantos remédios poderão ser introduzidos num paciente que está hospitalizado por negligência de quem está fazendo isso, por conta desse distúrbio do sono que aumentou o déficit de atenção. Gente, isso é muito amplo. É muito amplo. Tem pessoas ali que estão assim, perigosas. Tanto que veio esse boom agora, o negócio do TDAH, né? Não necessariamente é TDAH. O que as pessoas, em grande maioria, têm, TDAH é um transtorno, precisa ser diagnosticado com critério. O que as pessoas têm, em sua grande maioria, são baixas de atenção. Elas estão com a atenção comprometida, em sua grande maioria, por deficiência de sono. Então, você fala com as pessoas, você deve conviver com isso. Você vê que a pessoa não... Você fala uma coisa, a pessoa, esqueci. Memória. A memória é regulada na parte do sono. Então, assim, os erros que se tem de preenchimento de dados que se tem, é um tal de eu não vi, eu não lembro, eu não sei. Então, a gente está em uma sociedade com a epidemia de sono. Engraçado que isso tem uma relação direta, né, com o nível e o volume de informações
que a gente tem aí no dia a dia, aí com o advento das redes sociais, a internet aí com acesso a todos, que é um perigo, é igual remédio, numa dose errada vira veneno. Isso. Então, assim, esse déficit de atenção está diretamente ligado a esse movimento de informações, até que o nome informações, ele já nega a formação, né? Quer dizer, o então as pessoas, eu estou tendo um volume de informação, ou seja, é uma desinformação. Tem uma coisa que diz assim, Wilson, que informação é você saber que tomate é uma fruta. E é lucidez é você não botar o tomate na salada de fruta. Na salada de fruta, pois é, né? Isso, não, mas você me disse que é fruta, então botei. Não, você não raciocinou? Ou seja, o raciocínio lógico, a coerência, a capacidade de pensamento dedutivo, indutivo, entender premissa, conclusão. Você vê as pessoas completamente desatentas e assim a capacidade de raciocinar sobre as coisas. Então, assim, grande parte de tudo isso, a parte do sono ali que a gente tem o N1, N2, N3, é um regulador, né, da memória, do foco. Por exemplo, durante muito tempo fomos conhecidos por ser a pátria dos concursos, né? Pátria dos concurseiros, né? Sim. Então, ou seja, a gente está lidando justamente com essa situação que é uma gama grande de informações que precisam ser memorizadas e que a gente precisa ali, digamos que dar conta, né? Pronta a resgatar aquele recurso. Então, essa dinâmica toda que é o que a gente vem abordando aí e a importância do sono. Pois é, Anderson, é tão importante, é tão profundo esse assunto, essa questão da insônia, do sono. Né? Vale a gente aprofundar isso em outro momento. É muito maior segunda... do que qualquer pessoa imagina, do que eu imaginava. Anderson já teve insônia? Eu tive um quadro de insônia quando meu pai faleceu. Isso foi por volta de 2018. Fiquei assim, isso foi um baque muito grande para mim. Eu fiquei assim, mexido e tal, e fui raciocinando. E aí, de repente, a minha própria formação me ajudou bastante. Eu fui ali me autoconduzindo e fui reduzindo. Então, provei aquela ideia. Só quem queima na fogueira sabe o que é ser carvão, né? E você recorreu a medicamentos? Não, eu comecei a fazer exercício. Eu comecei... Antes de ser psicólogo? Não, eu formei muito cedo. Isso aí, meu pai faleceu em 2018. Você já estava formado? Já estava. Já formei em 2007. Tem muito tempo, eu tenho 17 anos de psicologia. Então, assim, aí eu comecei a fazer exercícios, comecei a correr, comecei a movimentar, porque você tem um ajuste ali, fui me recondicionando e, enfim, essa dinâmica. Então, tem situações traumáticas que geram isso e tudo isso que a gente veio conversando ao longo aí desses longos minutos aí. Pois é, Anderson, falar de sono ou de insônia, que é o controverso do outro, né? Sim. É tão importante quanto as pessoas terem um sono tranquilo, ter uma vida tranquila, ter uma informação naquilo que você precisa com precisão, aí estou redundante, e informação é tudo, para que você não tenha insônia. E para você que deseja ter um sono tranquilo, você precisa entender que o seu carro é parte da sua locomoção, é um produto que é essencial na vida das pessoas que estão vivendo e sobrevivendo nas grandes metrópoles. É um meio de transporte essencial. E a tecnologia que está embarcada nos veículos brasileiros realmente nos traz uma segurança, uma tranquilidade e um sono tranquilo. Então, por tudo isso, agora vamos comprar o carro, né? Sabendo dessa necessidade básica, eu diria, que é o automóvel para quem vive dependente dele. Eu vou te dar uma dica. O caminho certo para você comprar um carro 0 km ou um seminovo com garantia total é o sistema de consórcio. E por falar em consórcio, é um produto tipicamente brasileiro e que a Chevrolet está fazendo 100 anos de Brasil e o consórcio está fazendo a festa. E você é quem ganha o presente. Fazendo um consórcio Chevrolet agora para um carro 0 km, digamos, um carro de R$100 mil, um Onix, por exemplo, você está fadado a ganhar 2 carros. Você pode sim pagar um carro no consórcio e levar 2 para casa, porque você concorre todo mês ao superprêmio de R$100 mil na comemoração dos 100 anos de Chevrolet no Brasil. Como fazer? Procurar a rede de concessionária Chevrolet. Aqui na Bahia, por exemplo, no Ceará, no Pará, nas Minas Gerais, você procura o grupo New Chase. O grupo GNC.
Ou você pode, através do meu próprio Instagram, me contactar, sua vontade de querer comprar um carro, e a gente vai direcionar você para o nosso time de vendas, que vai mostrar tudo como é que funciona passo a passo. Portanto, comprar um carro através do consórcio é inteligência. Escolher o grupo New Chase e a Chevrolet é sabedoria. Consórcio Chevrolet, da fábrica para você. Anderson, você já fez um consórcio, Anderson? Ainda não, Wilson. Ainda não. Mas acho muito interessante a dinâmica de você... a ideia da preferência temporal, né? Não antecipar o consumo e realmente fazer o poupar ali. O poupar e a previsão, né? De ter o seu produto pagar juros, da necessidade. Você não pagar 2 bens por um, né? A filosofia do consórcio é muito interessante, porque ela parte dessa previsibilidade, né? De ser diligente e não ser negligente. Maravilha. Anderson, nós temos pouquíssimo tempo. Vamos voltar aqui à nossa temática do sono. Maravilha. Para as pessoas que agora já sabem que durante 3 semanas consecutivas, se ele tiver algum problema de insônia, já pode caracterizar que ele está sofrendo desse mal. Como é que ele deve fazer? Qual o profissional que tem que procurar? De que forma? Para onde ele vai? Pode entrar em contato comigo por meio do Instagram, né? Tem o www.ibnes.com.br. Você é o fundador do Ibnes? Isso, exatamente. Ah, que legal. Instituto Brasileiro de Neuropsicologia do Sono. É uma área de pesquisa não tão divulgada, que eu sou uma das pessoas que estou divulgando. O meu próprio Instagram, que é o andersonpereira.neuro. Anderson Pereira. .neuro. Vai me achar no Instagram, pode entrar em contato também. E se botar no próprio buscador, vai encontrar Anderson Pereira, neuropsicólogo, psicologia do sono, aí canal do YouTube também, são as formas de contato. O tratamento é rápido, é fácil, é dinâmico, ele é objetivo, ele é... Tem início, meio e fim, ele é pontual, ele é específico para tratar exatamente aquela dinâmica. Em média, né? Claro que é específica, pontual. Então, de 2 a 3 meses, a gente já consegue vincular e fazer com que essa parte dar um basta na insônia, né? Que é a dinâmica, fazer com que você reconheça as pistas ambientais e passe a regular. Então, nas pessoas que te procuram com o problema de insônia, existe um percentual que você diagnostica essa questão e leva para o psiquiatra para ter medicamentos? Que percentual isso, mais ou menos? O que acontece? Eu sempre falo da questão da medicação, né? E aí sempre faço um contraponto. A insônia também pode ser decorrente de perturbações de transtornos psíquicos, que é também necessário em alguns momentos, em vários momentos, a intervenção medicamentosa. Então, a gente tem situações que é necessário ter intervenção medicamentosa por questões psíquicas outras, né? Então, o olhar interdisciplinar é sempre necessário. Às vezes a pessoa tem um quadro grave de algumas outras que precisam de intervenção medicamentosa. O que eu sempre faço, o crivo, é não colocar isso como a balança de todas as coisas, né? Então, assim, às vezes precisa. Às vezes tem uma deficiência nutricional que gera insônia, então é importante. É uma coisa tão complexa, porque assim, a gente tem todos os profissionais do sono. Tem o nutricionista do sono, sabia? Tem o fisioterapeuta do sono que vai tratar da apneia, né? Que é a questão do ronco. A gente tem o médico específico do sono. Ninguém vai imaginar que tem um fisioterapeuta, né? Tem um fisioterapeuta do sono, o nutricionista. Então, existe. Então, tem todas as ciências ali. Então, a gente passa essa psicoeducação para o paciente. Nunca ouvi falar. Nutricionista do sono tem. Ou seja, quais são ali partes de deficiências nutricionais que poderiam interferir. Muito bem. Então, como você viu, galera, aí, olha que importância tem um bom sono. Às vezes você está tendo uma insônia e não está sabendo. O tanto quanto aquela insônia está trazendo muitos problemas na sua vida. Então, procure um psicólogo, procure o Anderson, que eu já te indico aqui. Onde é que te acha? andersonpereira.neuro no Instagram, www.ibnes.com.br. E aí, concluindo isso, a gente retoma a frase que a gente iniciou, né? O sono que você não tem é o tratamento que você não faz. Muito obrigado pela oportunidade. Anderson, muito obrigado. Eu estou aqui muito feliz por ter conhecido você, adentrado nesse assunto tão importante, coisas que eu não tinha ideia, nem sabia, e que já está servindo para mim aqui agora, nessa entrevista. Foi muito bom, muito obrigado, e eu quero deixar aqui o meu convite para uma outra oportunidade de dar sequência a esse assunto, tá bom? Se aprofunda especificamente tem um universo. Eu poderia ficar com vocês aqui semanas a fio. Valeu, Anderson, muito obrigado. Então você já viu, né? Mas um podcast com assunto da mais alta relevância e vai cuidar do seu sono para que você tenha uma vida plena e longa. Até a próxima, galera! Aí o Soninho convida, novidade e informação para melhorar sua vida. Podcast Aí o Soninho